Esse top 1 nós já fizemos, né? Vamos 2. Agora o seguinte. Professor, então o princípio da legalidade, o senhor falou que são 2 grandes blocos. Bacana. É o criar tributos e o majorar, não é isso? Criar tributos, não adianta, cara, não tem jeito. Todo tributo tem que ser criado por lei ou por instrumento que tenha força de lei, no caso, medida provisória. Agora, sobre isso, por exemplo, ó, eu posso criar o empréstimo compulsório por medida provisória? Professor, de novo, eu posso criar empréstimo compulsório por medida provisória? Não pode. Por quê? Porque empréstimo compulsório é o quê? É lei complementar. E onde habita a lei complementar, não pode habitar medida provisória. Professor, eu posso criar, então, imposto de renda por medida provisória? Pode. Por quê? Porque imposto de renda é lei ordinária. Professor, então somente aqueles 4 lá, ó, imposto extraordinário de imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais e competências residuais, que são leis complementares, que não podem ser o quê? Medida provisória. Isso. Cara, é simples. A gente não precisa complicar o conteúdo, cara. Então não tem exceção, tem que ter lei. Essa lei pode ser uma lei ordinária, ou uma lei complementar, ou um instrumento que tenha força de lei, no caso, medida provisória, que somente aplica-se à lei ordinária. Agora, o segundo. Tem que ter lei para majorar tributo, ou reduzir o tributo. É o segundo bloco. Tem que ter lei para majorar tributos, ou reduzir tributos. Agora, o seguinte. Para criar, eu falei para vocês, não tem exceção. No poder de tributar lá, a limitação falou, para criar tributo tem que ter lei ou força de lei. Pronto, agora. Para majorar o tributo, tem exceção? Tem exceção. Várias exceções. Cai em concurso? Cai em concurso. Criar tributos? Não tem exceção. Majorar tributos? Tem exceção. Tem exceção. Vamos ler aqui, depois a gente vai aprofundar esse cara para vocês. Exceções a essa regra. Professor, fala para mim. A regra geral tem que ter lei. Qual que é a exceção que não seja lei? É um ato do Poder Executivo. Um decreto, uma portaria, pode alterar a alíquota do imposto de importação? Pode. A portaria é lei? Não. É um ato do Poder Executivo. Lei é um ato do Poder Legislativo. Não pode. Opa, pode? Não é isso? Lei. Então é o quê? É exceção ao princípio da legalidade. Por quê? Porque a portaria, o decreto que alterou a alíquota, não é uma lei. E o princípio, o nome diz, ó, legalidade. Legalidade vem o quê? De lei. Então, quais são os impostos? Imposto de importação, imposto de exportação, IOF e o IPI. Conclusão, esses são aqui os impostos extrafiscais. Esses impostos extrafiscais não estão sujeitos ao princípio da legalidade. De novo, imposto de importação, imposto de exportação, IOF e o IPI não estão sujeitos ao princípio da legalidade. Isso, cara. Nos limites previstos em lei, a CID Combustíveis pode ter as suas alíquotas reduzidas ou restabelecidas pelo Poder Executivo, e o ICMS monofásico também sobre o combustível, a gente chama de ICMS combustível, pode ter as alíquotas fixadas, alteradas por convênio entre os estados. Então a gente vai detalhar essas exceções um pouquinho mais para frente. Então, uma coisa que eu quero antes de passar para frente é o seguinte. O princípio da legalidade tem um bloco. Primeiro, criar tributos. Tem que ter lei. Tem exceção ou não tem? Majorar ou reduzir, tem exceções? Tem exceções. A gente vai tratar as exceções já já. Você já sabe de exceções, são 6. 6 exceções. Imposto de importação, imposto de exportação, IOF e IPI. São os impostos extrafiscais.
2, tem o quê? CID combustíveis e ICM combustível. A gente vai estudar um pouquinho para frente, ok? Agora é o seguinte. Professor, e o que o Código Tributário Nacional nos fala sobre o princípio da legalidade? Gente, o Código Tributário Nacional detalhou ainda mais o princípio da legalidade. Ele ampliou mais. Ele fala o seguinte: somente a lei pode estabelecer. Gente, o Código Tributário Nacional não é uma lei ordinária com status de lei complementar. Então é o seguinte, que lei que é essa aqui? É a lei, cara, que vai o quê? Criar tributos. Ó, a lei que vai criar tributos. Por quê? Porque o Código Tributário Nacional é uma regra geral. Então é o seguinte, você tem aqui uma regra geral. Significa dizer aqui, ó, eu quero criar, gente, por exemplo aqui, ó, o imposto de renda. Imposto de renda. Então vou criar por lei, lei ordinária, primeira coisa. Aí o artiguinho 97 vai falar o seguinte: ó, você ente lá de sua competência, no caso a União, que tem a competência para instituir imposto de renda, que são impostos federais, ele vai falar o seguinte, no artigo 97, para você criar o imposto de renda, essa lei tem que ter o que, ó? Esses dispositivos que nós vamos ler. Isso é chamado, gente, do princípio da estrita legalidade. Então, lá em lei que vai criar o imposto de renda, vai ter que ter esse dispositivo. O professor manda para mim isso. Calma, cara, eu estou só explicando para você o cabeça do artigo 97 do Código Tributário Nacional, meu. É. Rapaz, aqui é para aprender, cara. Papo reto, papo reto. Primeiro, instituição de tributos e sua extinção. Somente a lei pode criar o quê? O imposto de renda ou extinguir o imposto de renda. A majoração de tributos ou a sua redução, ressalvado o disposto no artigo 21. Imposto de importação. 26. Imposto de exportação. 39. Causas mortes. E 57. Revogado. E 65. IOF. Então, olha aqui. Definição do fato gerador da obrigação principal. Então, olha só. Então, a lei que vai criar o imposto de renda, como eu falei para vocês, vai definir a sua majoração e vai definir o quê? O fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso 1, tal, que foi o quê? Revogado, e o seu sujeito passivo. Professor, então quem que vai definir o sujeito passivo? Professor, o sujeito passivo é somente por lei. Somente por lei. Professor, para definir o fato gerador da obrigação tributária principal, é somente por lei. Na prova vai falar o seguinte, que o sujeito passivo vai ser definido pela autoridade competente do fisco. E aí? Não. Você não vai me enganar, prova. Isso está errado. Isso está errado. Por quê? Porque somente quem pode fazer isso não é a autoridade competente do fisco. É o quê? É a lei. Qual que é o meu amparo? Artiguinho 97 do Código Tributário Nacional. Manda outra para vocês aqui, ó. Para definir fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo. Então é o seguinte, gente, a definição da alíquota e a base de cálculo, somente quem pode definir o quê? É a lei. Não é um ato do Poder Executivo. Ressalvado quem? Os impostos parafiscais. 21, imposto de importação. 26, imposto de exportação. 29, já isso aqui está em contradição. 57 foi o que? Revogado. E 65, o IOF. Pronto, está aqui, ó. Pronto aqui, gente. Tem mais? Tem mais. 5. Somente a lei pode culminar a penalidade para as ações ou omissões contrárias aos seus dispositivos ou para outras infrações nela definidas. Professor, o cara do fisco pode instituir uma punição para o contribuinte? Não.
Ele, se fizer isso, ele está o quê? Está contrariando os dispositivos do poder de tributar. Quem pode fazer isso é somente quem? Somente a lei pode fazer isso. Nada mais, não pode ser outro diverso da lei. Hipótese de exclusão, suspensão, extinção de créditos tributários ou a dispensa ou redução de penalidades. Somente o quem pode definir isso? A lei. Equipara-se a majoração do tributo à modificação da base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso. Não constitui majoração de tributo para os fins dispostos no inciso 2 deste artigo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Ok, essas são considerações. Resumindo, a lei tributária, segundo o artigo 97, a lei tributária, a lei que vai instituir o tributo, tem que ter obrigatoriamente, somente pode ser feita pela lei tributária, somente pode ser feita pela lei tributária, a instituição, a extinção, a majoração, fato gerador, sujeito passivo, fixação da alíquota, base de cálculo, penalidades, exclusão, e suspensão, extinção, dispensa e redução de penalidades. Somente por quem? Por lei. Por lei. Na prova o cara vai falar para você, vai tentar enganar para você, vai colocar uma história linda e maravilhosa que você vai até chorar lá, vai tentar mexer com as suas emoções, falando que o fiscal lá, a autoridade, é um cara zeloso, não sei o que vai ser feito por um ato infralegal. Você vai falar o quê? Não. O artigo 97 do Código, concluindo para vocês, define elementos estruturais de toda a lei tributária. Então, toda a lei tributária vai ter que atender aos dispositivos do artiguinho 97. Isso é chamado estrita legalidade. Professor, então está lá, estrita legalidade. Você vai aonde? Você vai no artiguinho 97 do Código Tributário Nacional. Isso é chamado também reserva legal ou tipicidade fechada. Professor, por que está colocando esses nomes estranhos para você se situar, para deixar você competitivo? Porque o examinador, a cabeça do cara, você não sabe o que passa lá. Ele pode trocar esse princípio lá, reserva legal. Professor, isso é coisa de meio ambiente. Cara, não é meio ambiente, é direito tributário. Tá aí, ó. E quais são os elementos básicos? Tem que saber. Alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, sanção e fato gerador. São o quê? São hoje o quê? Os elementos estruturais básicos da legislação tributária. Nossa, professor, tô ficando craque, hein? Graças a Deus. Vamos lá, continuando. Top 2. Top 2. O prazo de pagamento de tributo pode ser definido por ato do Poder Executivo, infralegal, não devendo obedecer à reserva legal. Professor, leia de novo, que eu quero acertar essa questão. Vou ler de novo para vocês. O prazo de pagamento de tributo pode ser definido por ato do Poder Executivo, infralegal, não devendo obedecer à reserva legal. E aí? O que você marcou aí? Tem duas respostas só. Certa, correta ou errada. Você marcou correta ou marcou errada essa questão? Professor, antes de falar a resposta, vamos interpretar. O que está perguntando aí? Está perguntando o seguinte, cara. Para definir o prazo de pagamento do tributo, pode ser por um ato do Poder Executivo, ou seja, não ser por lei. Pode definir a definição do prazo do pagamento do tributo. Pode ser feito pelo ato do Poder Executivo, ou seja, não ser em lei. Se não está sendo em lei, não está sujeito ao princípio da legalidade. E aí? Já caiu em prova, cara, várias vezes. E toda vez que esse cara cai na prova, cara, minha caixa de e-mail rebenta, cara. Infelizmente os alunos não acertam isso. Isso está correto. Cai em concurso? Cai. Por isso que ela é top, bicho. Meu, aqui.
prazo de pagamento não está sujeito ao princípio do quê? Da legalidade. Ou seja, a definição do prazo de pagamento pode ser feita por uma portaria, pode ser feita por um decreto. Portaria e um decreto são o quê? São instrumentos do Poder Executivo, não são lei, muito menos têm força de lei. Tá? Mas professor, o cara quis editar uma lei, pronto, ele quis editar uma lei, problema dele, pode ser, não tem problema nenhum. Agora, que pode ser feito também por uma portaria? Pode. Professor, onde que está escrito isso no Código Tributário Nacional? Não, jurisprudência para vocês. Isso é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, correta. Cai em concurso, despenca em concurso. É papo reto, tem que saber, a pessoa tem que saber, cara. Não tem jeito, vai ter que saber esse cara aí. Top 3 para vocês. O princípio da legalidade comporta atenuação, ou seja, mitigação, ou seja, exceção. Professor, papo reto, então você colocou essa questão aqui só para você falar para nós que atenuação e mitigação é a mesma coisa que exceção? Bingo, também. Então, atenuação, mitigação ou exceção são o quê? São o quê? São sinônimos de exceção. O princípio da legalidade comporta exceção? Cara, isso aqui não é... Claro que sim. Claro que sim. Então, claro que sim. Principalmente na majoração ou redução de alíquotas. Para a criação nós já vimos que não tem o que? Atenuação, não tem mitigação, não tem exceção. Agora, para a majoração, isso é top, isso cai. Tem que fixar conteúdo, vai fazendo esqueminha, vai colocando, vai assistindo a aula, organizando o caderninho, deixando todo bonitinho, porque isso é importante. Conforme o disposto no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Papo reto, que é um dos exemplos da mitigação do princípio da legalidade. O artiguinho 153 vai definir os impostos da União. Professor, imposto da União, imposto de importação, exportação, IPI, IOF, imposto de renda, grandes fortunas e IOF. Aí são o que? São os impostos da União. Artigo 153. E no parágrafo 1º do artigo 153, ele vai definir o quê? Quais são as exceções ao princípio da legalidade. Olha aqui. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, a alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Tem que saber, prof? Sim, porque são exceções ao princípio da legalidade. Agora, o seguinte. São somente exceções ao princípio da legalidade no canto da alíquota. O cara vai trocar aqui, ó. Instituição, criação, extinção. É errada. O macete está na palavra alíquota. Porque são impostos extrafiscais. Ok? Quero vocês competitivos. Como quero vocês competitivos, a emenda constitucional número 33 de 2001 trouxe mais 2 exceções ao princípio da legalidade. Está aqui o tal do CID combustível, artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B. E o ICMS combustível, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C da Constituição Federal, somente para os estados e DF. Professor, eu quero tarefa para mim estudar, igual o ensino médio, professor, primário. Então, seguinte tarefa, vai ler esses caras lá, meu, tem que ler. Tem que ler para vocês. Eu vou ler aqui o CID combustível, porque houve o quê? Houve uma alteração de entendimento nova. É porque realmente passou o que eu tenho, uma exceção ao princípio da legalidade, só que o dispositivo é um pouquinho diferente, cara. Olha só. Artigo 177, parágrafo 4º. A lei que instituía a contribuição de intervenção de domínio econômico. Esse cara aqui é a CID. Então a CID é a contribuição de intervenção de domínio econômico. C, de contribuição. I,
de intervenção, D, de domínio, E, de econômico, C, D, contribuição de intervenção do domínio econômico relativas às atividades de importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, álcool combustível, deverá atender aos seguintes requisitos. Então, esse cara aqui nós chamamos de quê? De CID combustível. Mas o CID combustível, o tal do combustível, está aqui, ó, relativos às atividades de importação, comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, álcool combustível, deverá atender aos seguintes requisitos. 1. A alíquota da contribuição poderá ser diferenciada por produto ou uso. Não interessa nesse momento. O que interessa é a linha B. Reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo. Quando fala que é ato do Poder Executivo, significa dizer que não é lei, não se aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3.